Olá pessoal, meus irmãos e irmãs, graça e paz, estamos aqui em mais um vídeo para você no nosso canal Estação Gospel Café com Deus. Para quem não me conhece, sou o evangelista Neto Santos e, como promessa, nós temos mais uma mensagem para você neste quadro de hoje. E lembrando que você já pode compartilhar, você já pode deixar o seu like, porque isso vai nos ajudar muito. E também nós vamos evangelizar, ok, pessoal? Mas sem demora, quero aqui deixar para você também uma mensagem essa que vai falar muito com o seu coração. Tenho certeza disso, de que talvez a resposta que você esteja querendo, ela está dentro dessa mensagem. Isso mesmo, dentro dessa mensagem. Procurei com muito zelo para falar com Deus e também meditar nessa mensagem para trazer para você, ok? Se você gostar da mensagem, você compartilha. Se isso falou contigo, você também compartilha. E nós vamos evangelizando, ganhando almas para Jesus e também edificando os corações. São muitos aqueles que estão tristes, muitos aqueles que perderam a esperança, muitos são aqueles que talvez estejam parando, né, de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Muitos realmente se prostraram. E nós estamos aqui não somente para edificar o coração dessas pessoas, mas sim para dizer para cada um de vocês que me vê, vocês têm um valor imenso para o nosso Deus. Nós somos considerados como tesouro particular. Mas vamos com a mensagem? Preste bem atenção, não saia daí e fique até o final. E hoje eu escolhi, aliás, o Espírito Santo me direcionou a fazer a leitura e também compartilhar com você essa mensagem que está no livro de Neemias, capítulo 2 e no versos 17. Eu acho que você já pode estar vendo aí no rodapé do vídeo isso, tá bom? Vou fazer uma breve leitura e nós vamos trazer essa mensagem de uma forma tranquila, tá bom? Está escrito aqui no verso 17 do capítulo 2 de Neemias. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Até aqui a gente vai dar início, até porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Bom, pessoal, quando nós lemos Neemias capítulo 2 e do verso 17 especificamente, ele está deixando aqui uma palavra essa que vai mudar a história do povo de Jerusalém, que vai mudar a história do povo de Judá. Aí você me diz, por que vai mudar? Porque de fato, esta palavra que Neemias está deixando nesse contexto é um renovo, uma reconstrução e também uma palavra de edificação. E nós vemos no livro de Neemias que Neemias ele foi um copeiro do rei persa. Para quem não sabe, Neemias estava ali a serviço do rei. A Bíblia vai dizer que ele, depois desse ato, depois dessa ação, depois desse tempo, Neemias passa a ser governador de Jerusalém. Neemias, então, agora, ele é o responsável pelas coisas do rei neste momento e passa a ser um grande contribuidor para a reedificação dos muros de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Neemias também, ele é levantado por Deus para fazer esta diferença. Ele é levantado por Deus como tão grande obra de importância após a um exílio, após também ao cativo de Babilônia. Nós vamos entender que Neemias, ele era filho de Eucanias. Neemias trazia parte da sua geração ali com muitas dores no coração, porque foi levado para a Babilônia.
A Bíblia vai dizer que Neemias então é colocado dentro do palácio para servir o rei persa. E nós vemos que a palavra de Deus está nos dizendo que em um certo tempo, depois de Neemias, dentro do palácio, servindo o rei como copeiro, ele recebe uma notícia. Neemias recebe uma notícia do seu irmão. A palavra vai dizer que seu irmão chega até ele e diz que os muros de Jerusalém, os seus pais, o sepulcro dos seus pais estão assolados. E o coração de Neemias fica amargurado. O coração de Neemias começa a sentir grande tristeza. E quando ele vai servir ao rei, o rei percebe que o coração de Neemias está muito triste. E o rei pergunta a ele: por que está triste, Neemias? Neemias fala ao rei: não deveras estar triste, ó rei, porque a minha casa, os muros de Judá e Jerusalém estão queimados a fogo, e o sepulcro dos meus pais estão assolados. O rei então pergunta a ele o que ele poderia fazer para ajudar Neemias. A Bíblia vai dizer que Neemias pede ao rei uma carta para que ele pudesse ir reedificar os muros. Mas a palavra vai me dizer o seguinte, que Deus levanta Neemias para uma grande obra. Sanbalat e Tobias, um dos inimigos de Neemias, levantando calúnia dele e fazendo com que as obras de Neemias, as atitudes de Neemias não prevalecessem, com mentira, com calúnia, perseguição. O que eu quero dizer para você nessa mensagem é que Neemias ele teve uma grande obra, ele teve uma atitude. Neemias não enxergou os momentos difíceis e as dificuldades. Neemias tinha do rei uma confiança. Neemias não era apenas um copeiro, mas ele era um homem de confiança e amigo pessoal do rei. Neemias não estava só envolvido em ser responsável em trazer o vinho para o rei. Não, Neemias estava sendo responsável a não deixar que o rei morresse, evitando assim a morte do rei. Neemias era mais que um copeiro oficial. Neemias era um amigo do rei. Sabe onde eu quero chegar? Que todo aquele que é amigo do rei, todo aquele que não se abaixa, não se curva diante da dificuldade e dá dignidade ao seu ministério, este tem o favor de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem não só a confiança do rei, ele tem a autoridade do rei, ele tem uma carta do rei, ele é então colocado à frente desta grande obra com tudo do rei, ou seja, autorização do rei, carta para passar além do rio, para transpassar o rio e chegar aonde ele queria. Ele tinha uma meta, ele tinha que reconstruir, edificar, dar dignidade à sua família. Deus tem algo para fazer na sua e na minha vida. Ele vai reedificar, ele vai reconstruir tudo aquilo que você precisa. Talvez você esteja num momento tão difícil da tua vida como nós já estivemos. Quantos são aqueles que têm uma história muito triste? Quantos são aqueles que já perderam seus pais? Quantos são aqueles que não só perderam bens materiais, familiares, mas estão dizendo: poxa, eu quero ter dignidade, eu preciso ter honra. Deus está dizendo para você nesta mensagem: quem é amigo do rei tem honra. Quem é amigo do rei tem confiança. Quem é amigo do rei tem liberdade e muito mais unção para reconstruir, reedificar tudo que está quebrado, destruído. A Bíblia vai dizer que Jerusalém estava destruída, os muros quebrados, as portas quebradas, mas Neemias não se importou com as dificuldades. Neemias não se importou com as perseguições de Tobias,
Sambalate. Não, sabe por quê? Porque Neemias, ele tinha um foco. Neemias, ele sabia o Deus que ele estava servindo. Porém, a Bíblia vai dizer que ele orou ao Senhor quando ele recebeu essa notícia de que tudo estava destruído, que tudo estava arrebentado. Ele não abaixou a guarda, ele não se queixou, ele apenas lamentou por alguns minutos, ou por algumas horas, ou por alguns dias, mas ele não se prostrou, porque no verso 17 ele diz: então bem vedes que a miséria tomou conta de Judá. Veja só essa palavra, ele deixou aqui no verso 17, bem vedes, ele estava falando para quem? Para o seu povo, para o restante daquele que foi levado ao cativo e que estava vivo, o sobrevivente de uma grande guerra. Ele diz: olha, vamos lá, vamos reedificar, vamos fazer o que tem que ser feito. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está dando para você um novo espírito. Assim como Gedeão estava abatido. Gedeão, a Bíblia vai dizer que ele estava abatido. Em Juízes capítulo 6, o anjo aparece para Gedeão e dizendo: homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. A Bíblia vai dizer que Gedeão, ele dá uma resposta para Deus. Como pode ser o Senhor comigo, se nós somos menor da nossa casa, e se estamos assolados, sendo roubados pelos nossos inimigos? Juízes capítulo 6, verso 11, a Bíblia vai dizer que ele estava malhando trigo, e o anjo aparece para ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero dizer para você nessa mensagem? Deus sempre aparece com uma resposta. E nesta mensagem, ele tem uma resposta. Quando Gedeão, eu mudando esse texto, não saindo do contexto, mas quando Gedeão diz: como pode ser o Senhor comigo se nós estamos assolados, destruídos, com fome, sendo perseguidos pelos nossos inimigos e vencidos pelos nossos inimigos? Deus dá a palavra para ele: homem valente e valoroso, vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Neemias estava diferente de Gedeão. Neemias estava cheio de força. Sabe por quê? Ele estava com essa força, com esse ânimo. Sabe por que Neemias estava assim? Porque ele orava ao Senhor e Deus ouvia suas orações. Então ele disse ao rei: tão somente vive o rei, como eu estou amargamente triste, rei. Mas se tu me deres uma carta e ir lá na minha cidade, reedificar esse muro, dar dignidade à minha família, pelo menos o que sobrou, rei. A Bíblia vai dizer que o rei prontamente lhe deu a carta. E além de dar a carta para ele poder sair do palácio, deu-lhe soldado, deu-lhe servos, e ali ele reconstruiu. A Bíblia vai dizer que os muros de Jerusalém e o teu povo foram todos restituídos. Porque a Bíblia diz também que depois, mais tarde, um tempo depois, Neemias se torna governador de Jerusalém. Você quer vitória? Você quer vitória? Lamentar é por alguns dias. O choro pode durar uma madrugada inteira. Mas eu creio que a alegria virá pela manhã. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A alegria virá pela manhã. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Eu só sei uma coisa. Lamentar, você pode lamentar. Chorar, você também pode chorar. Neemias chorou. Neemias lamentou. Mas uma coisa ele fez. Mais do que isso. Ele se levantou e se posicionou. Se posicione, porque hoje Deus vai lhe dar a vitória. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e te ilumine no seu caminho. E a partir de hoje, seja um homem, uma mulher, valente e valorosa. Assim foi Gedeão. Quando recebeu o Espírito de Deus, ele não precisou de 32 mil homens para vencer seus inimigos. Apenas 300. Com 300 homens, ele venceu seus inimigos e passou a ser o dono da história de Juízes capítulo 6. E Neemias passou a ser o dono da história
em Neemias capítulo 2, 17. Ele diz: vamos acabar com a miséria. Chega de opróbrio. É isso que você tem que falar. Sabe por quê? Porque Deus está mandando dizer para você: levanta e anda, porque eu sou contigo.